Olá, bem-vindo ao canal Ana, psicóloga. Hoje eu vou mostrar para vocês Tarzan, o homem macaco. É difícil alguém nunca ter ouvido falar sobre Tarzan, a lenda, né, do Tarzan. Eu, particularmente, lembro de quando eu era muito jovem, eu fui assistir no cinema Tarzan. Era uma loucura, né? Era tão bom naquela época, meu Deus. Enfim, e aí houve milhares de adaptações, desenho da Disney que eu amo, que eu já assisti milhares de vezes. E agora, essa daqui, que eu acredito que é a história assim mais original mesmo, né, do Edgar Rice Burroughs, mas é uma adaptação, tá? A obra é do Roy Alan Martins, tá? Ele adaptou o quadrinho da obra do Edgar Rice Burroughs, tá? Editora Pipoca e Nanquim. Eu vou apresentar para vocês algumas, porque senão depois eu esqueço, algumas imagens, né? Para vocês verem aí o que é Tarzan. Deixa eu abrir aqui para vocês, que daí eu consigo mostrar melhor, senão eu fico entortando aqui na tela para mostrar. Ó, acredito que todo mundo já tenha pelo menos uma noção, né, do que seja Tarzan, a lenda do Tarzan. Ó, os desenhos são legais, não são nada assim magníficos, né, mas são legais, são bacanas. Eu gostei dos desenhos mais do início, acho que no início, que ele na selva mesmo, achei mais interessante. Ó. Deu pra vocês verem um pouquinho como é? Sim, né? Ó. E é isso. Então vamos fazer alguns comentários. Só tirar aqui pra mim poder ver o texto, senão eu não consigo. Enfim, né? Vamos lá. Nessa adaptação em quadrinho, tá? O meu entender, o autor aí do Ryan, ele fez um grande novelão, muito romantizado por meu gosto no final. Assim, pra mim, ele é interessante, essa história, até ele encontrar a Jane. Até ele encontrar a Jane, eu acho a história super bacana, tá? É claro que você tem que acreditar na lenda, né? É uma ficção. Mas, sabe assim, mas a hora que ele encontra a Jane, fala sério. Assim, transformou o Tarzan numa figura muito sofisticada, para quem viveu praticamente boa parte da vida na selva, com animais ferozes e pouca amabilidade. Eu vivo falando para vocês, é óbvio, ele tem toda a estrutura física de um humano, ele tem as memórias, embora ele não se lembre das memórias, ele não tenha, pelo menos no quadrinho, ele não se lembra ele era um bebê, quer dizer, ele nasceu na selva, né? Então, assim, com certeza ele tem a nível inconsciente, mas a consciência ali não tem memória nenhuma da ancestralidade, da família dele, de onde ele veio, de quem ele é, nada. Mas aí, assim, ele tem todo o aparato para aprender, né, a ler e tal, claro, mas, assim, forçou a barra, mas eu vou falar daquilo que eu gostei. Aí depois da Jane, quem quiser compra o livro e vê o final, que eu acredito que também todo mundo conhece o final, tá? Então, assim, eu peguei alguns breves trechinhos que eu achei interessante e vou fazer alguns comentários, ok? Bom, então vamos lá. Vou pegar aqui, página 18. Aqui, tá? É quando um dos macacos lá entra na cabana, ele mata pai. Gente, pelo amor de Deus, não é spoiler, né? Ele mata pai, mãe e tal, e fica só o bebê. E tem a Carla, que perdeu o bebezinho dela há pouco tempo, né? Um macaquinho lá. E ela tá junto, que é o marido dela. Eles entram e ela ouve o Tarzan chorando.
né, o bebezinho, ó, que tiquinho que ele é. E ela ouve aquele som, né, ela vê tal e acaba resgatando ele, levando ele para a comunidade deles. Tá, e aí assim, é só um comentário, tá? O gesto da macaca em adotar Tarzan na substituição do seu filho perdido me remete ao instinto do tema mãe, como algo protetor, né? A gente vê aqui que mesmo os animais, e aí a gente se fala que eles são uns animais um pouco mais evoluídos, o sistema, vamos supor assim, vamos fazer uma analogia bem, né? Eles têm o tronco encefálico que nós temos, que é a coisa da sobrevivência, mas também tem o sistema límbico, que é a questão do cuidar, né, dessa coisa que está ligada à emoção. Então, com certeza, eles têm isso. Então, assim, dentro da realidade deles, tá? Dentro do mecanismo aí deles. Então, ela tem também essa questão da emoção e por isso que ela sofre tanto com a perda do bebê dela e por isso que ela, né, entre aspas, se apaixona pelo menininho ali tão frágil, tão indefeso, e que ela pega para ela cuidar. Natural, assim, né, assim, natural entre aspas, né, pessoal, você vai ter que acreditar na lenda, mas assim, não é impossível, isso eu tô querendo dizer, entendeu? Porque ela também tem esse sistema emocional de cuidar, né, de proteger, da questão da mãe boa aqui, né? Aqui ela é uma configuração da mãe boa, aquela que cuida, que protege, né? Acima de tudo e de todos. Tá? Então, assim, eu acho bacana, é perfeitamente possível, tá? Ok? Aí já na página 19... que aqui mostra, né, o Tarzan, ele já crescendo, né, e macaqueando com os irmãos dele. Mas bem aqui embaixo, ó, dessa página aqui, ó, vocês podem ver, ele tá meio de ponta cabeça, né? E aí o comentário é o seguinte, ele foi capaz de sobreviver, né, com toda a proteção dela, apesar da sua grande desvantagem física e força, né, com os demais macacos, ele se superou na sua habilidade, porque ele, né, vocês veem aqui, ele é magrinho, tal, não sei o que, mas ele tem agilidade, né, então ele não se iguala à força dos seus, entre aspas, irmãos macacos, mas ele tem agilidade, ele tem esperteza, resquícios aí humanos, afinal ele é humano, tá? Então, exemplo de despertar memórias inconscientes que traduzem as experiências são ancestrais, frente à fragilidade física, ou seja, junto com ele, lembre-se, ele é humano, ele tem todas as memórias de evolução humana, então com certeza, não que ele tenha consciência disso, tá? Isso estou falando, como que ele conseguia sobreviver isso? Ele não sobreviveu sozinho, ele tinha a plataforma inconsciente da evolução junto com ele. Mesmo ele não tendo consciência, existia um aparato humano, além do aparato da mãe, tinha o aparato psíquico, por ele ser humano e por ele ter as memórias como qualquer outro ser humano. Entende? Então ele não estava sozinho. Ele sobreviveu frente a duas forças, da mãe, na força física, no dia a dia, e por ele ter memórias, por ele ter uma vida já instituída de uma plataforma muito forte, humana. Ok? Mesmo ele não tendo consciência disso, não nesse momento. Ok? Bom, aí na outra página, você vê que se você acreditar na lenda, é totalmente possível, né? Quer dizer, você tem que forçar um pouquinho, mas, né, nada assim tão gritante. E aqui na outra página, ó, é a primeira vez, ele tá num lago, aqui nessa página, ó, aqui, ó, nessa página, ele tá num lago, e ele, pela primeira vez, ele tá se observando, e ele tá
despertando para a diferença dele dos irmãos macacos dele. Quer dizer, ele é totalmente diferente. E aí ele toma, ele sempre, na verdade, ele sempre teve essa percepção, é óbvio, né? Mas ao se olhar no reflexo do lago, que ele tem desperta a consciência dele, é o primeiro despertar de que ele provavelmente não pertença àquela comunidade, tá? Então, o que soma ao despertar das memórias humanas é quando ele se vê e se observa o seu reflexo na água. Mais uma vez, vem memórias do que é um ser humano. Ele está vendo ali, ele é um ser diferente. E essa descoberta, que ele pode não fazer parte dos macacos, por ser extremamente diferente da sua forma física. Ainda é estranho, é confuso, mas é o início da dúvida dele ficar atento às diferenças entre ele e os ditos irmãos dele. Não tem mais como ele fugir dessa realidade, entendeu? Ele vai cada vez, é o início só, ele vai cada vez mais se aproximando dessa realidade, tá? A outra aqui, ele entra na batalha com o macaco, tá? E pela primeira vez, ele tá na cabana, e esse macaco entra e eles começam a lutar. E nessa cabana tem uma faca no chão, assim, ele pega essa faca, embora ele não tenha, é a primeira vez que ele vê esse instrumento, tá? Que é a faca. E ele pega essa faca e ele vai descobrir, claro, na luta, né, com esse macaco, ele vai descobrir aí para que serve esse instrumento que ele nunca tinha visto. Tá? Aqui, ó. E aqui eu vou ler só um trechinho para vocês que eu achei interessante. Vou colocar o que eu não enxergo nada aqui, ó. Kala que é a mãe aí, né? É um antropoide. Ela não tem nenhuma noção do que é uma... Ah, tá. É em relação... Porque o macaco feriu bastante ele, né? Mas é isso aqui que eu acho interessante. Depois, quando ele aí ela fica cuidando dele e tal, ele se recupera, né? Aí, quando ele já tá bom, fala assim: Tarzan não possui caninos pronunciados nem garras, né? E supõe que jamais terá a temível força de um grande primata, menos ainda de um gorila. Ele sente que aquela arma, a faca, será a sua tábua de salvação e conclui que com tal objeto, enfim, terá um lugar entre os macacos. Então, mais uma vez, ó, né? Ele descobre um objeto que no primeiro momento ele nunca tinha visto, ele desconhecia, que é a faca. Mais uma vez, acendendo aí os processos, ó, né? Então, assim, a memória do ser humano está contida e adormecida, mas com o passar do tempo e com as experiências e necessidades da selva, ele vai aos poucos aprendendo a suprir a sua fragilidade. E descobre o instrumento, a faca. Ele é um ser humano e ele, aos poucos, ele vai dando vazão, né, ao nosso cognitivo, ao nosso pensar, ao nosso refletir, ao nosso entender. E ele entende que essa faca lhe oferece a sensação de poder, de igualar-se tanto no tamanho como na força bruta dos seus irmãos. A faca, no primeiro momento, né, é esse poder que até então ele não tinha. E aí, na outra página, nessa aqui, ó, ele volta para a cabana, porque ele está sempre voltando. Depois que ele descobriu, né, ele não sai mais na cabana. E ó, ele vai vendo a Jane, eles tinham assim o plano de ficar muito tempo ali. Então ela traz a Inglaterra com ela, né? Então fotografias, ó, e ele vai vendo, são figuras similares a ele. A diferença na roupa, né? Porque ele nunca viu isso. Mas são figuras que parecem muito mais com ele do que os macacos, né? Então, assim, ele se identifica muito mais com essas figuras
E olha ele, tá vendo aquele crânio ali? É outra coisa que também desperta a consciência humana dele. Ele vê que, porque são os pais mortos, né? Já morreram há muito tempo, só tem o esqueleto. E ele repara que o crânio da cabeça daquela figura, que ele não sabe quem é totalmente diferente do crânio dos macacos, porque ele já viu crânios de macaco. Então, mais uma vez, vai se somando para despertar a consciência humana dele. Ok? Então, aqui, ó, outra passagem é a cabana que foi dos seus pais, quando ele encontra as fotografias, né, a similaridade física consigo é muito maior, é quase idêntica, exceto as roupas dele, né? A comparação e o entender a diferença dos ossos dos seus pais com os ossos dos macacos. Todos esses acontecimentos deflagram um processo inconsciente de reativação de memórias humanas. Volto a dizer, tudo está acontecendo sem ele ter a consciência, mas é a plataforma, ela está cada vez mais se estruturando para que num momento ele tenha o despertar mesmo, que aos poucos vai se aproximando da sua humanidade e se afastando cada vez mais da família dos macacos, tá? E aí na página 32, deixa eu ver o que tem. Aqui novamente ele está lutando. Aqui volta a questão da faca mais forte ainda. Novamente ele está lutando. Ele conseguiu pegar um bicho e o macaco tirou da mão dele como se aquilo fosse dele. E aí ele não aceita muito não e ele parte para a briga com esse macaco. Tá? E aí, ó, o que acontece? Ele mata, né? Então, assim, nessa passagem, ele redita em termos de memória quando seus ancestrais descobriram o poder das suas ferramentas no desbravar e sobreviver a um mundo inóspito como o dele. Porque na nossa evolução, quando os humanos, primeiro ali, lembra na pedra lascada, eles lascavam a pedra, por isso aqui, eles foram, com o tempo quanto mais eles se instrumentalizavam, maior o sistema cognitivo, o sistema aí já mais emocional, pré-frontal, aí vai se formando, vai se estruturando. Então, quanto mais instrumentos, maior habilidade, maior poder eles iam tendo sobre aquele ambiente tão inóspito em relação a eles. Então, assim, é o que essa faca está produzindo nele. É esse reaproximar, né, da experiência humana que existe dentro dele. Demonstrando a evolução da mente psíquica, um marco importante entre os outros seres não humanos, que o humano ele foi se diferenciando cada vez mais dos outros seres pela nossa cognição, que ela foi cada vez mais se estruturando. Tá? Tarzan, nesse processo de ir se aproximando da sua humanidade, sente a necessidade de dominar de vez, em vez de ser dominado. Na história da evolução humana, o ser humano foi cada vez mais tendo a necessidade, no início, só pela autopreservação, se diferenciando de outras espécies de animais, principalmente em dominar estes seres e conquistar o seu território. O ser humano, a partir do momento que ele foi percebendo o poder que ele tinha sobre o ambiente e sobre os animais, ele foi cada vez mais tendo a necessidade de conquistar os territórios. Ele não se via mais necessidade de ser tão ambulante, de se ficar, né, cada época indo para um local, porque ele está conseguindo fazer com que fosse respeitado e com que ele dominasse aquele território. E o Tarzan aqui, com essa faca, com essa luta com esse macaco, ele sente a necessidade humana de dominar um território. Tá? E aí vem uma das partes tristes, né, mais tristes, mas todo mundo conhece, que é a morte, né, da mãe dele, da Fala. Que, mais uma vez, é um grande marco para ele se distanciar cada vez mais da comunidade de macacos. Porque ela era o grande elo dele, né? Ela era a grande força que ligava ele a essa comunidade. Com a morte dela, mais uma vez se quebra
não, vamos dizer assim, essa convivência, né? Esse querer estar com os filhos que agora ele já está começando a achar tão diferente, tá? E aqui ele fala, ó, ele não lhe proficia nenhum funeral, mas por toda a sua vida guardará no fundo do coração o amor incondicional que a fêmea devotou a ele antes mesmo que pudesse se pôr de pé. E aí depois de 7 anos ele coloca assim: há dias Tarzan vagueia para além dos limites do território do seu povo. Desde a morte de Kala, ele passou a manter certa distância em relação aos seus, cada vez mais com frequência, cada vez mais longe. Esse afastamento físico que se impôs reverberá um sentimento que nasceu nele no momento da tragédia e que desde então vem crescendo lentamente. A sua aparência física e a sua mente aguada é bom, né? Sua aparência física e sua mente aguçada não são as únicas coisas que os diferenciam de seus companheiros de toda a vida. Ele se deu conta de que possui uma chama que o distingue dos demais membros do seu grupo, mas desconhece como exprimir isso. Entende? Então fica cada vez mais essa sensação dele realmente não pertencer aos macacos. Ele não sabe o que ele é, mas ele não é um macaco. E isso, com a morte da Kala, se torna cada vez mais forte. Ok? Bom, esses dizeres podem indicar a maior proximidade de Tarzan com sua humanidade, onde percebe cada vez mais o distanciamento e o não pertencimento com os macacos. Ainda não tem consciência de quem realmente é, mas ele sabe o que ele não é. A partir desse momento, o Tarzan ele se depara com mais humanos e logo ele vai conhecer a Jane e toda a sua comitiva, tá? Aí eu perdi o interesse, tá? Porque a partir do momento que ele encontra a Jane e sua comitiva, aqui ó, é a Jane, é o primeiro momento que ele vê, né? A Jane tá nesse barco aí, ó, com a comitiva que eles estão procurando. O pai dela que veio antes, tal, para ver um tesouro e que acabou se perdendo e sumindo, e ela veio tentar resgatar o pai. E ela veio com um pequeno nicho de pessoas, né? E aí ele vê ela e existe todo aquele desenrolar, não só com ela, mas com todas as pessoas ali. E ele acaba cada vez mais ficando, né, próximo e se distanciando dos macacos e ficando próximo aos seres humanos. Entenda assim que a convivência, principalmente com a Jane, né, que vai lhe mostrando o mundo dos homens cada vez mais, possíveis explicações de sua identidade, mas com certeza tudo isso pode ter acelerado o despertar de uma memória enquanto ser humano, e mais ainda da sua identidade como homem e não mais como um macaco. Mas, no meu entender, foi muito forçado, rápido, e humanizou o Tarzan assim, de um dia para a noite, como se não tivesse tido um passado como um pré-humano, mais próximo do macaco. A memória tem o seu valor na sua experiência recente, tá? Então, assim, a memória da sua humanidade tem, a sua experiência agora recente também tem, mas assim, é como se tudo fosse dissolvido num passo de mágica. Assim, perde, aí é forçar demais, né? Aí perdeu o encanto para mim. Pelo menos para mim perdeu o encanto, se tornou um grande novelão. E a partir daí eu perdi o interesse. Mas assim, é uma história para quem gosta, né? Eu sempre adorei e adoro a lenda do Tarzan. Enquanto ele está na selva, enquanto ele está ali na conquista e nesse acordar do humano, eu acho fantástico. Depois, eu não sei se esse desenvolver foi da adaptação ou se no conto original existe essa romantização, esse passe de mágica como houve aqui. Eu não sei porque eu não li, tá? Eu nunca li assim a obra original do Edgar Rice Burroughs, tá? Então eu não sei se existe mesmo essa romantização muito rápida e passe de mágica ou se realmente foi uma questão da adaptação.
Aí fica para vocês, para quem de repente já leu, né, a obra original, pode dizer melhor que eu. Eu não gostei, tá? Da metade pro final, para mim, a magia se foi. Mas até a metade eu acho super interessante. Ok? Então é isso. Espero que tenham gostado, comentem, compartilhem. A gente se vê no próximo olhar.